Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos orar juntos então. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui para ouvir mais uma vez a Tua palavra, Senhor, para ouvirmos a Tua mensagem nesta noite, a mensagem que o Senhor Jesus, Senhor, preparou para nós. Pedimos a Ti que nosso entendimento seja aberto para compreendermos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor opere poderosamente em nossos corações, Senhor, que a Tua glória seja manifesta nessa noite. Isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir o Salmo capítulo 21. Salmo 21. Quanta coisa boa, queridos, nós temos para mergulhar na palavra de Deus agora. Olha só, Salmo capítulo 21, verso 1. Vamos ver o que é que diz a Escritura. Diz assim: O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios. Selá, ou seja, pausa. Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe a deste, mesmo longura de dias, para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face. Porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua semente dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram o ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar as costas, e com as tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Glória a Deus. Queridos, nós temos aqui, diante de nós, glória e glória e glória do Senhor. Sabe por quê? Tem coisas aqui, nós vimos o Salmo capítulo 20, nós vimos detalhes das batalhas espirituais, nós vimos muitas coisas. Só que nesse Salmo 21, olha como ele começa. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Peraí, você reparou que no Salmo 20, veja que o Salmo 21 vem logo depois do Salmo 20. Lembra que no Salmo 20 nós vimos no verso 5 que nós nos alegraremos pela tua salvação? Olha o verso 5 do Salmo 20. E em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Então olha que o Salmo 21, nós já vimos o que significa isso, né? Agora olha que o Salmo 21 diz: O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Veja que o rei se alegra em quê? Na força do Senhor, porque nós entendemos que Deus desce para batalhar nossas batalhas, sim ou não? E na tua salvação grandemente se regozija. Aqui tem um ponto muito interessante. Às vezes a gente pode olhar para esse Salmo 21 e alguns outros salmos que fala de rei e tudo isso, e a gente começa a aprender na mensagem de 88 que a palavra de Deus é Deus falando comigo individualmente. Aí você pode se perguntar, mas espera aí, aqui está falando de um rei, aqui era o rei Davi. Eu posso também aplicar para Cristo, porque Cristo é rei, mas eu não sou rei. Será? O que diz aqui em Apocalipse capítulo 1? Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, anota esses versos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Apocalipse 1, versos 5 e 6. Vamos ler aqui as escrituras para a gente ver. Apocalipse 1, versos 5 e versos 6. Diz assim, aqui é João, né, falando para as 7 igrejas, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos amou
e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez o quê, meus amados? Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Então a Bíblia está dizendo que você foi feito rei e sacerdote. Você crê nisso ou não? Amém. Está escrito, meu irmão. Está escrito, está escrito. Então, quando nós lemos o verso 1 falando sobre o rei se alegra em tua força, isso é a palavra de Deus para nós também. Então ele fala, eu me alegro na tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Agora vamos só analisar a questão contextual. Quem está primariamente falando aqui, escrevendo esse salmo? Davi. E quando Davi ele estava falando isso aqui, Davi era um rei que ele tinha muitas batalhas, muitas vezes. Né? Você vê na Bíblia várias batalhas de Davi. Só que o Salmo 20 termina dizendo o que, meus amados? Verso 7 e verso 8. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos o quê? Pronto. Olha que coisa interessante. Ó. No verso 5, nós vimos hoje mais cedo que arvorar pendão é justamente quando você está fazendo a sua petição, Deus envia a ajuda, você já finca a bandeira, ou seja, você agradece antes que aconteça. Quando chega no verso 7, ele diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Por que ele fala isso? Veja só, num contexto de guerra, olha que coisa profunda. As pessoas que vinham para as guerras, né, as outras nações, a única confiança delas estava onde? No braço deles, na força deles, naquilo que eles podiam tocar, naquilo que eles podiam ver, naquilo que eles podiam, né, manipular. Então Davi falou, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos. Ou seja, naquilo que eles podem ver, naquilo que eles podem tocar, naquilo que eles podem mexer e manipular e ter o controle. Nós não. A gente pode até se preparar para a guerra, mas a força que a gente confia e a vitória que é dada para a gente vem do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando ele continua, agora olha o verso 8. Uns encurvam-se e caem. Por que eles caem? Porque eles confiam na força do braço terreno. Mas nós, olha o verso 8, nós nos levantamos e estamos de pé. Que coisa maravilhosa, meus amados. Então, a Bíblia está dizendo que, por mais que muitas vezes na nossa vida, a gente olhe para as situações e diga, ih, rapaz, essa situação aqui eu vou ter que mexer os pauzinhos, né, como a gente fala. Vou ter que mexer nisso aqui, vou ter que fazer, aparelhar tudo para ver se eu consigo minha vitória. Não. Você pode se preparar para a batalha, mas Deus já disse, a sua batalha se tornou minha batalha quando você começou a clamar. Amém. Isso é surreal. Olha o verso 2 agora. Salmo 21, verso 2. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não negaste as súplicas dos seus lábios. Olha só, selar. Quando a Bíblia fala selar, nós comentamos sobre isso ontem, mas eu vou só dar mais um detalhe. A palavra selar significa pausa. Então, quando Deus fala selar, o que Deus está dizendo para mim e para você é pare, preste atenção no que acabou de ser dito. É isso que Deus está dizendo. Ou seja, é como se Deus estivesse pedindo para você fazer, meu filho, não leia rápido. Preste atenção no que você está lendo, pondere no que você está lendo. Porque muitas vezes a gente perde a glória do que está escrito porque a gente lê assim, ó. Como se tivesse para ler logo, para não dizer que não passou o dia sem ler a Bíblia. É ou não é? E o próprio Deus diz, pausa, calma, preste atenção no que você está lendo. Não é uma palavra vazia, isso aqui são palavras vivas. Então é isso que está escrito aqui, sei lá, pausa, calma aí, preste atenção. Então, por que ele fez isso? Olha só, não é sobre um único indivíduo ou um grupo especialmente favorecido que o Salmo 21 fala. Quem quiser pode aplicá-lo a si mesmo. Olha só, e ainda assim pode ser dito que é limitado a um único indivíduo, Cristo, o Rei, pois ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, e ele é o novo homem. Todos os homens juntos são apenas um em Cristo Jesus, de modo que um abrange o todo. Tudo o que é dito sobre o homem em Cristo Jesus aplica-se a todos que o aceitam, pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tudo que foi dito em relação a Jesus é seu agora também. Quando o Pai disse, tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo, é seu também essa fala. Deus fala para você, porque tudo que foi dito do homem em Cristo Jesus, quando você creu no homem em Cristo Jesus, Deus lhe deu o poder de também se tornar filho de Deus como ele é. Que coisa maravilhosa. Então, quando você for ler as profecias do Antigo Testamento falando sobre Jesus, aplique elas para a sua vida também. Porque em 1 João fala assim, ó, tal qual ele é, somos nós neste mundo. Cristo e nós se tornamos um.
Isso é maravilhoso. Quando Deus criou o homem com um propósito expresso de ter domínio sobre as obras de suas mãos, fazendo-o rei, ele o coroou com glória e honra. Está lá no Salmo capítulo 8, verso 5. Cada indivíduo da humanidade, masculino e feminino, foi destinado a ter essa alta honra. Agora, não vemos os homens na posse de seu domínio de direito, mas vemos Jesus, que como homem possui, e que como um espírito vivificante tem poder sobre toda a carne para concedê-lo a cada homem. Ele sofreu nossa humilhação para trazer muitos filhos de volta à glória original. Vamos entender isso de forma bem clara nas Escrituras. Vamos abrir o Salmo 8. Você está aqui no livro de Salmos, volta um pouquinho a página. Volta um pouquinho a página. E você vai para o capítulo 8 de Salmos. Olha o que ele diz aqui no verso 4. Diz assim, ó. Salmo capítulo 8, verso 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra fez o quê? O coroaste. Então preste atenção nisso, olha. No início, Deus coroou Adão e Eva de glória e de honra. Ok? Então eles tinham uma coroa. Porém, quando houve a queda do ser humano, essa coroa foi tirada. Por isso que quando você vai para o livro de Hebreus, que é o que foi citado ali, agora nós precisamos abrir esse verso de Hebreus para você anotar também. Vamos abrir aqui o livro de Hebreus agora. Queridos, quando a gente começar a perceber, só esses 3 primeiros versos já você vai ver uma glória absurda. Olha só. Vamos abrir Hebreus. Vamos dar um tempinho aí para todo mundo conseguir abrir. Hebreus. Todos acharam aí? Capítulo 2, verso 10. Hebreus 2:10 diz assim, ó. Vamos ver do verso 9 e 10. Vemos, porém, coroado de glória e de honra quem? Aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Sabe o que significa isso aqui? Olha o que a Bíblia está dizendo. Vamos prestar atenção. Olha o que a gente acabou de ler no verso 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, quem é esse? Cristo. E mediante quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, olha essa coisa interessante, consagrasse por meio das aflições quem? O príncipe da salvação deles. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Para trazer os filhos de volta para a glória, foi necessário uma aflição. De quem? Do príncipe da salvação. Então Jesus Cristo, para trazer nós de volta para a glória, foi necessário muito sofrimento para ele. Então, só que ele trouxe de volta aquela glória que Adão perdeu. Olha isso, como isso impacta o seu dia. Preste atenção nisso, porque essa história, queridos, essa história não é uma história abstrata, não é teoria para você só saber aqui e ir para casa. Você vai ver como isso impacta a sua vida hoje. Então Jesus Cristo, ele trouxe de volta os filhos dele, e aí que vem a questão. Adão foi feito o que no início? O que Deus deu a ele? Uma coroa de quê? De glória e de honra. Isso foi feito com Adão. Só que olha o que o Salmo 21 está dizendo para você nessa noite. Olha isso, queridos. Vamos voltar para o Salmo 21, que é o salmo que a gente está estudando nessa noite. Se nós tivermos essas coisas na nossa mente, a gente não vai querer mais nada em nossa vida, a não ser estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o verso 2. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não negaste a súplica dos seus lábios. Então, olha só o que ele está dizendo. Ele no Salmo 20 falou, estou clamando e Deus está respondendo. E quando chegou o 21, ele fala, o Senhor cumpriu o desejo do coração, Senhor, e o Senhor não negou a súplica dos meus lábios. Aí vem o verso 3. Aqui que é um negócio assim surreal de espetacular. Olha o verso 3. Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade. Pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Espera aí. Preste bastante atenção nisso. Se eu disser para a senhora aqui, irmã Núbia,
eu vou ao seu encontro. Se eu estou indo ao seu encontro, onde é que eu estou? Na sua frente ou atrás da senhora? Estou indo aqui ao seu encontro. Estou aqui de frente para a senhora. Então, quando a Bíblia está dizendo que ele vem ao seu encontro com as bênçãos de bondade, ele está dizendo assim, ó, eu estou aqui na sua frente, trazendo já... Eu vou deixar para falar essa parte daqui a pouco. Estou trazendo na sua frente aqui as bênçãos de bondade. Mas digamos que a senhora diga assim, não quero. E a senhora diz assim, já que você está em minha frente, eu vou virar meu rosto. Vou olhar para trás. Se a senhora olha para trás, o que você vai ver atrás da senhora? Salmo 23, vamos ler aqui. Queridos, que Deus é esse? Olha só. Salmo 23 diz assim, ó. O Senhor é meu pastor e o quê? O que é que diz o verso 2 aí? As águas tranquilas. Agora olha o verso 6. Vamos ler todos juntos o verso 6. O que é que diz aí? Preste atenção. No Salmo 21 ele disse que vem ao seu encontro com as bênçãos de bondade. Ou seja, na sua frente, ele vem na sua frente, e isso diariamente. Nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Todos os dias, quando você acorda, Jesus vem de frente para você com bênçãos de bondade. Mas você, se você for rebelde, você virar o rosto para Jesus e olhar para trás, olha o que o Salmo 23 fala. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Essa palavra seguirão, queridos, é a mesma palavra para perseguição. Perseguir, correr atrás. Sabe o que isso significa? Se você está olhando Jesus de frente, vindo com as bênçãos de bondade, e você na sua rebelião contra ele, você vira o rosto, atrás de você, quem que está vindo correndo atrás de você? A bondade e a misericórdia. Você percebe isso? Como que pode isso, gente? Mesmo você rejeitando muitas vezes, você virando o rosto para Jesus, quando você vira o rosto, lá vem a bondade correndo e perseguindo você. Que isso, gente? Que Deus é esse? Por isso que o Salmo 147, olha o que ele fala no Salmo 147. Vamos abrir aqui o Salmo 147. Como não amar um Deus assim? Não tem como. Olha o Salmo 147. Salmo 147. Olha o que diz aqui, ó. Todos acharam aí? Salmo capítulo 147. Vamos ler aqui só alguns versos para você ver, ó. Olha o que diz assim, ó. No início lá, ó. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas e chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, seu entendimento é infinito. Agora olha o verso 7. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Agora olha o verso 12. Louva Jerusalém, ao Senhor, louva ao Sião, ao teu Deus. Por que a Bíblia, quando fala dessas coisas, por que a Bíblia fala assim, louva Jerusalém, louva ao Senhor? Por que nos Salmos fala assim, ó, louvai ao Senhor pela sua bondade? Porque a bondade é algo extremamente grande. Se você olha para frente, está a bondade na sua frente. Você olha para trás, a misericórdia e a bondade te perseguem. A Bíblia diz que o justo é circundado de misericórdia. Amém. O tempo todo. Então, como não louvar isso? Quantas vezes, eu vou dar um exemplo aqui. E eu peço que você preste bastante atenção para você entender a bondade, aonde chega a bondade de Deus. Quantos aqui sofrem por erros que cometeram, ou enfermidades que você carrega até hoje, daquela época que você andava no mundo, ou quando você andava distante do Senhor? Você adquiriu uma doença, você adquiriu um problema, e até hoje você carrega dentro de si um sentimento assim, olha, eu fiz aquilo, eu fui responsável por aquilo, essa doença que eu carrego, essa enfermidade que eu carrego, é devido à minha má conduta no passado. Será que você conhece alguém ou você passa por isso? Ou você diz assim, olha, eu carrego isso aqui e eu acho que isso aqui é meu espinho na carne. Pela minha própria rebelião que eu tive com o Senhor no passado. Pela forma como eu comia, pela forma dos meus hábitos de vida.
E eu carrego isso até hoje. E se eu te dissesse que você não precisa carregar isso para sempre? E se eu te dissesse que está na Bíblia isso aqui? Você se alegraria? Então vamos para o Salmo, vamos abrir o Salmo, meu irmão. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, que vocês vão ficar tão felizes como eu, quando a gente lê isso aqui. Salmo capítulo 107. Queridos, grave isso para a sua vida. Você vai ver que a bondade de Deus, ela excede o entendimento dos seres humanos. O primeiro verso, ele já vai te dizer uma coisa muito forte. Salmo capítulo 107. Salmo 107, verso 1. O que é que diz aí? Louvai ao Senhor, por quê? Porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Então o Salmo 107 já começa falando assim, ó, louve, porque Deus é muito bom. Só que ele vai agora mostrar como é que ele faz. Como que ele faz a bondade com o ser humano. Que bondade é essa? Até que ponto chega essa bondade? Vamos continuar lendo. Verso 2. Digam-no os remidos do Senhor e os que remiu da mão do inimigo e os que os congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Verso 6. E clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Queridos, preste muita atenção nisso. Nós vamos olhar pausadamente para isso aqui, para você enxergar o que Deus está querendo te dizer nessa noite. O início do Salmo 107 está falando de pessoas que estão numa caminhada, andando desgarrado pelo deserto, por caminhos solitários. Alguma vez já aconteceu isso na sua vida? De você caminhar por um deserto, andar solitário? Mas vamos continuar. Verso 5. Famintos e sedentos, sua alma neles desfalecia. O que eles fizeram no verso 6? Clamaram ao Senhor na sua angústia. O que Deus fez? Pronto, até aqui não tem problema nenhum. A gente sabe que Deus faz isso. Se você vê pessoas que estão passando por dificuldades, peregrinas ali, passando por um deserto, você sabe que essa pessoa vai clamar e Deus vai ouvir, é ou não é? Porque Deus é bom. Esse é o primeiro nível da bondade. Agora, Jesus Cristo, ele desceu na humilhação, meus amigos, meus irmãos, até o fundo do poço. Nós vamos ver até onde Jesus desceu. Continue o Salmo 107, verso 8. Então, depois que ele mostrou a primeira situação, ele chegou num primeiro nível da humanidade, da aflição. E ele disse que nesse primeiro nível de aflição, eles clamaram. O que é que Deus fez? Deus livrou eles dessa dificuldade, ok? Só que quando chega no verso 8, depois que ele fala dessa primeira classe, ele manda fazer o que de novo? O que é que diz o verso 8 aí? Louvem o Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, ok? Agora ele vai dizer o que é que ele fez de novo, verso 9. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Pare aqui, por favor. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que se rebelou contra Deus, se rebelou contra a palavra de Deus, e depois que se rebelou, começou a passar por uma situação de morte, ou por adquirir uma enfermidade, porque desprezou as palavras de Deus, se envolveu com coisa errada? Você conhece pessoas assim? Ou você já viveu isso? A Bíblia diz que são pessoas rebeldes. Pessoas que não estão nem aí para a palavra do Senhor, desprezaram o conselho do Altíssimo, não estão nem aí para Deus. E aí do nada vem o verso 13. Na rebelião deles, desprezando o Senhor, o que é que eles fizeram no verso 13? E o que é que Deus fez? Como assim? Em rebelião, pessoas desprezando o conselho do Altíssimo, de repente elas se voltam para o Senhor e começam a clamar. E veja que as dificuldades que essas pessoas estão vivendo aqui, quando elas desprezaram o conselho do Senhor, não quero saber o que é que Deus fala para me alimentar, não quero saber o que é que Deus fala sobre casamento, não quero saber de nada disso, eu quero ver minha vida. Eu quero viver minha vida da forma como eu quero.
Só que isso tem suas consequências. E a pessoa começou a viver as consequências. As consequências chegaram. Vieram as doenças, veio a tribulação, veio a aflição. E essa pessoa clama. E a Bíblia diz que Deus livra das suas dificuldades. Que isso, gente? Como assim? Que bondade é essa? Nem o ser humano faz isso. Ou faz? O ser humano certamente diz, mas você... agora você vem, né? Depois que deu tudo errado, depois que fez um monte de coisa, agora você quer cair na real. Deus não faz isso. Uau! Isso é impactante. Isso é muito impactante. Olha o verso 11 novamente. Eles se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Agora, olha o verso 10 novamente. Quando ele vai citar o que essas pessoas estão fazendo, tal como a que se assenta nas trevas e sombra, a pessoa está quase morrendo, seja lá por doença, seja lá por outra coisa, aflições que ela trouxe para si mesma, ela está prestes a morrer e ela clama, e a Bíblia fala, Deus livra ela daquela dificuldade. Talvez a dificuldade foi uma doença adquirida, mas a Bíblia está lhe dizendo que Deus quer, pode, e se você tiver fé, Ele vai livrar você dessa dificuldade. Que isso, meus amados. Continuando aqui, olha só. Verso 15. Depois que ele fala dessa situação, ele agora vem de novo. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Agora, para mim, a parte mais chocante é esse verso 17. Meu pai, olha o verso 17. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são o quê? Então tá. Eles estão sofrendo, doentes, cheios de problemas, cheios de aflição, com problema na família, por tudo isso, por causa de quê? Por causa da loucura deles. Os culpados são eles mesmos. Eles não podem culpar ninguém, porque eles mesmos conscientemente sabem que o problema foi as escolhas deles mesmos. E eles sabem que foi pela sua própria loucura que a aflição veio para a vida deles. Então eles são aflitos porque merecem ser aflitos. Eles próprios sabem disso. Mas, olha a continuação do verso. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Eles estão quase morrendo, a aflição está tremenda, a coisa está muito difícil. Veja que eles são loucos. E aí chega o verso 19 e diz assim, então clamaram ao Senhor na sua angústia. O que é que ele fez? Verso 20. Enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou da sua destruição. Pronto. O louco, aflito, desprezando o Senhor. Mas quando o Espírito Santo tocou no coração, que se voltou para o Senhor, clamou a Deus, Deus disse, de fato, você fez isso. Você trouxe essa desgraça sobre sua vida. Mas o que é que Deus faz, querido? É removido isso de você e é lançado sobre o próprio Jesus Cristo, tudo que você fez. Jesus teve que carregar essa enfermidade que você carrega e é lançado sobre o Senhor e você fica livre por causa de Jesus Cristo. Então, por mais que você hoje esteja carregando aflições, doenças, enfermidades, problemas, por erros seus do passado, a palavra de Deus diz que se você se voltar verdadeiramente ao Senhor e clamar por libertação, a libertação é garantida para você. Que Deus tremendo. Você não precisa carregar para sempre esses fardos. Jesus já carregou por você. Então, quando você olha o Salmo 21, depois vocês podem terminar de ler o Salmo 107. Vamos voltar para o Salmo 21. Eu louvo a Deus por essas bênçãos, meus amados. Quantas vezes as pessoas falam, eu queria conhecer a reforma de saúde antes. Eu já tenho tanta doença na minha vida. Clame. Clame. Deus vai te livrar da sua dificuldade. Ele vai enviar a palavra, você viu no verso 20? Enviou a sua palavra e o sarou. Está escrito.
Senhor, se quiseres, bem podes purificar. Quero ser limpo. Está limpo. Agora a pergunta é, porventura o Filho do Homem vai achar esse tipo de fé na terra? A questão é essa, né? Você crê que é tudo isso mesmo? Você crê que a bondade é tão grande dessa forma? Se creres, verás. Salmo 21 diz assim, verso 3. Pois vai ao seu encontro com as bênçãos de bondade. Deus, ele vem, queridos. Ele vem ao seu encontro, não é nem você que vai, ele já vem na sua frente para trazer bênçãos de bondade. Deixa eu ver se eu leio aqui para vocês uma coisa, olha só. Ah, aqui já está na parte da coroa. Olha só, olha o Salmo capítulo 5. Vamos ler o livro de Salmo, capítulo 5, verso 1 a 3. Salmo 5. Quem pode ler, por favor, verso 1 a 3? Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Pronto. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Preste atenção, por favor, que são realidades espirituais que você deve levar isso para todos os dias da sua vida. Olha só. Quando é que Deus vem com bênçãos de bondade para você? Eu vou lhe responder e vou te mostrar na Bíblia. Todas as manhãs, de manhã bem cedo. Amém. Preste bem atenção nisso, porque isso é muito real o que eu vou dizer agora. Todos os dias, de manhã cedo, principalmente na madrugada, Deus, o próprio Jesus Cristo, vem ao seu encontro com bênçãos de bondade. Amém. No Salmo 5, por ele saber disso, nós vamos ver outro salmo que vai mostrar isso. Pelo salmista saber disso, olha o que ele diz. Pela manhã ouvirás a minha voz. Aqui tem duas verdades em relação a esse verso. A primeira verdade é, quando ele fala pela manhã ouvirás a minha voz, ele está dizendo o quê? De manhã eu vou orar, não é isso? Agora olhe por outra vertente. Pela manhã ouvirás a minha voz. É uma certeza que ele ouvirá. É como se Deus estivesse dizendo, ó, pela manhã eu vou ouvir sua voz, está tudo certo. Vocês entenderam? São duas realidades. Que ele vai orar e que ele vai ser ouvido. Amém. Então, ele está dizendo, Senhor, de manhã já vou apresentar minha oração e vou vigiar. O que? Por que vigiar? Porque como a gente já aprendeu que eu finco a bandeira antes de ver o resultado, minha parte depois de ter orado agora é só vigiar. Para ver onde que vem a resposta. Certo? Então, veja que ele está dizendo, de manhã cedo eu já vou começar. Por quê? Olha o Salmo 143 agora. Vamos abrir aqui o Salmo, capítulo 143. Vocês repararam que está tudo na Bíblia? Está tudo na Bíblia. Salmo 143. Verso 8. Olha o que ele pede e olha o que Deus está dizendo. Ó, enxergue esse verso como sendo uma petição do salmista, mas também enxergue esse verso como sendo o Espírito Santo te dizendo a realidade que acontece no dia a dia. Porque olha o verso 8. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Queridos, quando você acorda de manhã e você já acorda com o senso da necessidade, você está reconhecendo que Jesus Cristo já está disposto a vir trazer bênçãos de bondade e já te mostrar o caminho que você deve seguir durante o dia. Jesus não fazia isso, queridos? Você olha para a vida de Jesus, você vê todas as manhãs Jesus Cristo com o Pai, e o Pai dizia, Ellen White fala que o Pai dizia a Jesus o plano para aquele dia. Será que para você é diferente? Não. Se você perguntar a cada dia, Deus vai te dizer todas as manhãs, ó, hoje o seu dia é assim, 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 assim. Amém. Então de manhã cedo ele já veio com bênçãos de bondade para você. Olha só o que agora diz o Isaías capítulo 50. Vamos ler aqui Isaías. Capítulo 50. Olha isso, queridos. Isaías capítulo 50, verso 4. Todos acharam? Diz assim, ó. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Agora olha o que a Bíblia está dizendo que Deus faz com você. O que é que diz aí? Ele me desperta todas as manhãs
Desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Então a Bíblia está lhe dizendo que quando você acorda de manhã cedo, Deus está abrindo os seus ouvidos para você começar a aprender dele de manhã cedo. Amém, Senhor. Glória. Está escrito isso na palavra, meus amados. Aí o que a gente faz normalmente? A gente acorda, vai fazer aquele devocional rápido com a família, muitas vezes, para sair para o trabalho. E aí muitas vezes, como a gente vai dormir tarde, a gente acorda em cima da hora de sair, aí tem que fazer tudo rápido. Você já perdeu ali, naquele dia, Ellen White fala, ela diz que o que você perde em um dia, nem a eternidade ressarcirá isso. Você já viu um devocional, eu só me esqueci agora qual é o devocional que ela diz isso, mas você já deve ter lido ela dizendo que haverá pessoas no céu que vão fruir muito mais o céu do que outras. Por quê? Vão usufruir muito mais o céu do que outros. Sabe por quê? Porque à medida que elas iam aprendendo de Deus a cada dia e as sensibilidades delas iam aumentando, a mesma glória que todos vão estar ali em contato vendo, mas vai ter uns que são mais sensíveis àquilo, porque tem mais intimidade. Obrigado. Peraí que eu vou ler. Eles vão ter mais intimidade. E, queridos, Jesus, ele não trata uns melhores do que os outros. Jesus trata todos igual. Mas nem todos têm a mesma intimidade. A maior prova disso é você olhar para os 12 discípulos. Jesus tinha 12, mas nos momentos de maior aflição, ele não chamou os 12. Ele chamou 3. Por que ele chamou 3? Ele amava mais os 3 do que os outros? Mas os 3 eram mais íntimos. No céu vai ser a mesma coisa. No céu vai ter pessoas que vão fruir muito mais, porque de tanto elas conhecerem Jesus aqui, o espírito delas é mais receptível às glórias do céu. Glória a Deus. O Espírito de Profecia fala que todo pecado que você vai condescendendo vai embrutecendo sua mente, e a eternidade não vai ressarcir isso, queridos. Está escrito isso. A gente pensa assim, né? Quando glorificar, volta tudo para... e tá tudo zerado. Não. O que você perdeu, você nunca vai ser ressarcido. Nunca, 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 nunca. Então, se amanhã de manhã você acorda e perde essas bênçãos de bondade pela manhã, esqueça que nunca mais você vai ter de novo. Para aquele dia ali. Só no outro dia. Mas aquela que você perdeu, você já não tem mais. E quando você percebe que 10 minutos que seja na presença do Senhor vale mais do que 24 horas sem Ele, quantas manhãs a gente já perdeu em nossa vida de receber essas bênçãos de bondade? Quantas respostas de oração nós já poderíamos ter tido, mas não temos pela nossa negligência com Deus. Quão mais parecidos com Jesus nós poderíamos ser, mas nós não somos, porque nós estamos tranquilos na nossa vida religiosa, cumprindo deveres e achando que isso vai nos encomendar a Jesus Cristo. Não vai. Precisamos de um relacionamento com Jesus Cristo. Você já imaginou Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, se você for infiel, ele permanece fiel. Sabe o que isso significa? Quando você acorda de manhã, e digamos que você não acordou, digamos, você está ali, não deu atenção a Jesus. Jesus veio porque ele é fiel. Ele já estava com as bênçãos de bondade na sua frente ali. Agora imagina, ele fica ali esperando. Aí você acorda, aquela coisa ali rápida e tal. Como você acha que Jesus fica? Todo dia de manhã. Triste. Se você for ler o que Ellen White fala sobre Jesus dentro do santuário, a gente pensa que Jesus não sofre lá hoje, não. Mas ela diz que Jesus continua sofrendo dentro do santuário. Até hoje. Porque ela diz que todas as vezes que os homens transgridem a lei de Deus, essa transgressão é lançada sobre Cristo. Isso está me no Céu no Alto Clamor. Tem várias passagens de Ellen White sobre isso. E ele fala uma coisa que, quando eu li pela primeira vez, eu me derramei em lágrimas. Porque ele disse assim, ó, quando Jesus sofre, ele fez essa pergunta que nunca saiu da minha mente isso. Ele disse assim, ó, está no livro Anunciando do Alto Clamor isso. Ele disse assim, ó, quando Jesus sofre, biblicamente, quem é que Jesus procura? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Biblicamente, quem é que Jesus procura quando sofre? Você já parou para pensar nisso? No Getsemane. Quando Jesus estava angustiado, naquela angústia tremenda por causa dos pecados da humanidade, a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Procurou os seus discípulos. Por quê? E Ellen White fala assim, ó, se tão somente ele visse que eles vigiavam, sua alma seria refrigerada. Se Jesus só visse que os discípulos estavam vigiando, Jesus já seria refrigerado. Agora ele pergunta, todo dia Jesus vê pessoas matando pessoas, vê ou não vê? Todo dia Jesus está sofrendo porque todo dia o povo está pecando, tá ou não está?
Mas quando Jesus sofre, quem é que ele busca para ter um alento? Porque Jesus continua sendo ser humano. Continua ou não continua? Sim, pela eternidade. O Desejado de Todas as Nações fala que Jesus, a alma humana, anseia por simpatia no sofrimento. Jesus continua sofrendo, sim ou não? Então ele quer simpatia, quer ou não quer? Mas a Bíblia diz que quem é que ele procura? Seus discípulos. Aí eu pergunto, Pedro, Tiago e João estão vivos? Não. Quem são os discípulos de Jesus hoje? Eu. E quem é que ele procura todo dia de manhã para poder ter alento? Eu. E como é que ele está encontrando você todo dia de manhã? Misericórdia. Todos os dias. Jesus olha para a terra e ele vê assassinato, roubo, crime, adultério, morte, mas ele fala assim, não, mas amanhã de manhã eu vou me encontrar com o Ivan. O Ivan vai estar me buscando de manhã, a gente vai ter nossa amizade aqui e eu vou ser refrigerado também por isso, porque eu sou ser humano como ele. Eu amo ele. Eu e ele somos um. Eu vou ter meu momento com ele aqui. Esse é meu deleite, esse é meu prazer. Aí Jesus chega, o Ivan não tá nem para Jesus. Ah, Senhor, tô cansado, fiquei até tarde trabalhando ontem, o Senhor sabe que hoje não dá. Ele fez a parte dele, ele veio. Mas ele teve que voltar. Não façam isso com Jesus, queridos. Não façam isso com Jesus. Jesus, ele se importa. Mas o livro ele pergunta assim, mas quem se importa com Jesus? Então, todos os dias, a Bíblia diz, ele te desperta para um motivo, para você ouvir a benignidade dele. Você já parou para pensar? Todo dia de manhã, Deus te acorda para te falar da benignidade dele para você. Todo dia. Deus tem tanta coisa para falar de benignidade que se você acordar todo dia da sua vida até você morrer, vai ter coisa nova que ele vai lhe falar. Todos os dias, meus amados. Todos os dias. Mas a gente está dando atenção a isso? A gente está dando valor para isso que ele está fazendo? Agora volte para o Salmo 21, que você vai ver ainda o verso 3, sobre essa coroa. Isso é muito amor. Olha o que diz Salmo, capítulo 21. Salmo 21, verso 3. Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade. E o que ele faz? Pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino, ouro puro. A melhor tradução é ouro fino. E eu coloquei uma pergunta aqui, ó, olhem para cá para a gente ver direitinho. Qual é a coroa que o grande rei dá àqueles que ao reconhecê-lo tornam-se reis? E quando é que eles recebem essa coroa? Que coroa é essa? Pões uma coroa de ouro puro, ou ouro fino em sua cabeça. Aí ele diz assim no livro, né, Achados dos Salmos. Mas temos uma apreciação muito fraca da dignidade e grandeza da nossa vocação se pensarmos que isso é ouro corruptível, como usado no comércio. A terra não possui ouro valioso o suficiente para formar uma verdadeira coroa para um rei de fato. O ouro mais puro dessa terra, transformado na coroa mais magnífica, no máximo serve apenas como uma figura da verdadeira coroa. Pense por um momento, é adequado que a autoridade do rei seja derivada de algo muito inferior a ele em valor? Encontraremos uma pista do que constitui a coroa se lermos cuidadosamente algumas escrituras. Leia 1 Pedro 1, 18 a 19, que nos diz que não fomos redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com sangue precioso, a vida de Cristo. É por essa vida que reinamos com ele. Vamos entender então isso. O que diz aí? Ele disse, ó, se lermos cuidadosamente 1 Pedro 1, 18 a 19. Quem pode ler, por favor, 1 Pedro 1, 18 a 19? Queremos entender essa coroa que ele traz. O que diz aí? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Verso 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ok. Olha o que a Bíblia diz. Você não foi redimido com prata ou ouro corruptível. Ele eleva o valor. Ele diz, não foi prata e ouro, foi com o sangue. E sangue, de acordo com Levítico 17:11, é a vida. Então, você não vai ser coroado com prata ou ouro terrenos. A sua coroa é o quê? A vida de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Se é uma coroa, você só dá uma coroa para quem é rei. Você só dá uma coroa para quem tem a vitória. É ou não é? Mas espera aí. Quem que ganhou a vitória?
O Jonathan hoje pregou sobre Isaías 40. Eu quero pegar só um verso de Isaías 40, que a gente vai juntar com o Salmo 21, que aí você vai ver uma coisa. Isaías capítulo 40. Da mensagem do alto clamor. Olha só, verso 1 e 2, só 2 versos. Verso 1 e verso 2. Isaías 40, verso 1 e verso 2. Você vai ver o que isso tem a ver com a coroa do que nós estamos falando. Olha só. Isaías 40, verso 1 e verso 2. Diz assim, ó. Consolai. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então ele está dizendo que Jerusalém, se soubesse o que está escrito no verso 2, seria consolada. Você percebeu isso? Consola Jerusalém, consola Jerusalém. Consolar Jerusalém como? Olha, diz a Jerusalém que a milícia de Jerusalém está acabada, que a iniquidade está expiada e ela já recebeu em dobro da mão do Senhor. O que significa isso? Como que eu vou ser consolado com isso? Preste atenção. Lembra do Salmo 20 que Jesus Cristo, quando você clama, ele desce para operar suas batalhas? E quando ele desce, ele perde batalha? Não. Mas quando ele volta vitorioso, ele vem e coloca a coroa sobre quem? Sobre você mesmo. Ele venceu e a vitória que é dele, ele dá a você. Só que essa coroa de ouro fino aqui, olha o que diz aqui, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que a sua milícia já é acabada. Jerusalém, sua luta acabou, Jerusalém. Sabe por quê? Porque a vitória já foi ganha. Aí vem uma questão, um problema. Peraí, Jesus Cristo então já venceu por mim, eu não tenho mais nada para fazer? Só aceitar a vitória de Jesus e acabou? Aí no livro Estudo sobre Fé ele fala uma coisa tremenda, ele fala assim, ó, quando os soldados de Alexandre iam para a batalha, por eles saberem quem era Alexandre, na mente deles era assim, ó, vai ter batalha com Alexandre, já é vitória garantida. E pelo fato deles saberem que a vitória já estava garantida, sabe o que fazia com os soldados? Fazer eles terem mais desejo de ir para cima do inimigo, porque eles confiavam em Alexandre. Quando a Bíblia diz que a batalha está acabada, não é porque você não vai ter mais lutas nesse mundo, mas porque Jesus já foi, já venceu a batalha por você. E quando você sabe que Jesus já venceu sua batalha, o que você vai fazer? Vai sentar e ficar parado sem fazer nada? Você vai avançar contra o inimigo. Você entende isso? Mas agora com alegria, não para ter mais a batalha da derrota, mas você já vai sabendo, já venci esse inimigo. Glória a Deus. Então quando ele vem com a coroa de ouro fino, esse ouro fino é a vida do próprio Cristo. Jesus diz, olha, eu venci, mas a coroa eu vou colocar sobre você. Isso a gente chama de justiça imputada. É tudo dele, o mérito é dele, e ele simplesmente se exime e diz, ó, o mérito é seu, toma. Que isso? Que isso, gente? Meu pai. Gente, isso é completamente contrário à natureza humana. Aqui nesse mundo, quanto mais a gente batalha, quanto mais a gente estuda, a gente quer o reconhecimento. Eu que fiz. Fulano vai receber os méritos todos, sendo que eu que fiz, eu que estudei, eu que batalhei, eu que dei o sangue, agora ele vai receber as glórias. É isso que Jesus faz. Eu que dei meu sangue, eu que dei minha vida, eu que fui mutilado, eu que vou carregar isso aqui para sempre. Mas a vitória é sua. Glória, Senhor. Se ele chamasse os anjos todos para falar, olha, tá vendo aquelas batalhas ali? O Ivan venceu. Porque, de fato, a coroa está na minha cabeça. Quando os anjos olham, eles não veem a coroa na cabeça de Cristo. Essa coroa de ouro fino. Está na minha cabeça e na sua cabeça. Amém. Glória a Deus. Como que pode isso, gente? Como que pode? Que amor é esse? Uau, é até difícil continuar falando, né? O difícil é parar de ouvir. Olha que coisa linda, meus amados. Olha o que ele diz em Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de ser provado vai receber o quê? A coroa da vida. Sua parte é suportar. Como assim suportar? Você vai ser provado. Você vai ser testado. O próprio Deus vai provar você. Mas você não precisa ficar acabrunhado. Porque a coroa da vida já está pronta para você. Na tentação você não precisa pensar, ai Senhor,
Não. Ele já colocou a coroa na sua cabeça. Percebe? Por isso que ele, no livro ele vai citar dizendo assim, ó, porque aqui ele coloca no futuro, ó, receberá a coroa da vida. Mas isso aqui, queridos, é aquele grande momento em que quando todos os salvos estiverem lá, Jesus vai colocar a coroa na nossa cabeça. Mas ele fala assim no livro, não espere chegar o dia da coroação na frente de todo o universo, porque hoje ele vem colocar a coroa em sua cabeça. Que isso? Salmo 149, verso 1. Pois o Senhor se agrada de seu povo. Amém por isso. Ele embeleza os mansos com salvação. Não é lindo? Você acha que as pessoas não ficam belas com essa coroa? Ele faz isso. Ele embeleza os mansos com salvação. A vida incorruptível e interminável de Cristo é o ouro puro provado no fogo, que devemos comprar sem dinheiro e que será a nossa coroa eterna. Olha isso, queridos. O ouro, olha o que Jesus diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Esse ouro fino que a Bíblia fala é o ouro da vida de Cristo, que foi provado até o final e foi firme e venceu contra Satanás. E a vitória, Jesus diz, eu estendo para você hoje. Você pode de manhã cedo vencer todas as batalhas espirituais de manhã cedo. Eu vi uma frase uma vez de um pregador que eu achei incrível. Ele chegou num lugar e falou assim, ó, eu não vim aqui para batalhar, para ver se eu venço Satanás. Eu venci Satanás de manhã cedo. Rapaz, eu fiquei maravilhado quando eu vi isso. Eu venci Satanás de manhã cedo no meu quarto de oração. Isso é incrível. De manhã cedo, queridos. Salmo 132, verso 18 diz, seus inimigos vestirei de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Aqui está outro aspecto da coroa que a gente vai ter que entender. Olha que coisa linda. Anote isso aí, ó, Salmo 132, verso 18. Veja que a Bíblia fala que essa coroa vai florescer. Ué, florescer? Como assim florescer? A palavra florescer é usada para coisas que crescem, como uma flor, como a vara de Arão que brotou e floresceu. Todos lembram dessa história, né, da vara de Arão que floresceu. Só que a Bíblia fala que a sua coroa vai florescer. O que significa isso? Números 17:8, que a gente viu. E aconteceu que no dia seguinte Moisés entrou no tabernáculo do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi tinha brotado, e produzido botões, e florescido flores, e produzido amêndoas. Isaías 27:6 diz, Israel florescerá e brotará. A coroa de glória que os reis pastores fiéis recebem não murcha. Percebe? Olha só a continuação. Toda essa linguagem implica uma coroa que cresce a partir e fora do rei mesmo. Sua coroa é a perfeição da vida, o brilho da glória dentro dele. Essa coroa é necessariamente uma coroa de justiça, porque a vida do Senhor é justiça. Queridos, se você entendeu o que a gente leu, ele está dizendo, sua coroa floresce. Sabe o que significa isso? Ela vai brotando na sua cabeça. Sabe o que significa isso? Quanto mais você recebe a vida de Cristo, quanto mais você recebe a glória de Deus, a sua coroa começa a brotar todos os dias. A sua vitória vai florescendo, porque quando você tem intimidade e comunhão com Jesus, coroa significa vitória. Quanto mais a vida de Jesus você tem dentro de você, mais vitória você está ganhando, mais sua coroa está florescendo, e vai florescendo e florescendo e florescendo, e a Bíblia fala, Israel florescerá como um lírio. Entendeu? É assim, queridos. É diariamente. Você vai tendo comunhão, você vai se aprofundando, e sua coroa vai florescendo. E vai florescendo, e vai ser linda essa coroa diante de Deus. Deus seja louvado, queridos. Deus seja magnificado. Deus seja engrandecido. Olha só. E assim vemos... Quando é que a gente pode conseguir essa coroa? Olha só. E assim vemos que podemos ter a força e a glória da coroa agora mesmo. E não somos obrigados a esperar pelo dia da coroação que está por vir. Olha isso. Isso é maravilhoso. Deixa eu passar aqui. 1 João 3,2. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, pois a glória ainda não foi revelada, mas a vida gloriosa, nunca desvanecente e interminável, que nos coroará no mundo vindouro, é nossa força para vencer neste mundo presente e mal. O que significa? Nenhum olho mortal está vendo a glória ainda, mas a glória já está presente em nós, queridos. Jesus em João 17 ele falou, Pai, eu lhes dei a glória que me deste, a glória já está dada. Você não está vendo ainda, mas um dia você vai ver. Mas o fato de você não ver não significa que ela não está presente. Ela está aqui.
Todos aqueles que buscam a glória de Deus recebem a glória de Deus hoje. Queridos, se nós realmente entendermos isso aqui, e nós fôssemos viver, digamos que a gente vai sair daqui, dessas pregações, e viver tudo que foi dito aqui, Jesus poderia voltar nos próximos dias. Sabe por quê? Porque você recebeu força, você recebeu graça, você recebeu glória, que é o caráter de Deus. A sua coroa está florescendo, você entendeu que você pode arvorar pendão, que o inimigo está manietado, que você venceu em Cristo Jesus, a vitória é sua, diariamente ele vem de manhã cedo para te dar as vitórias, as bondades, tudo. Pronto. O tempo de angústia pode começar semana que vem, porque você já está se equipando todo para o tempo de angústia. Você entende isso? A gente às vezes pensa assim, não, o tempo de angústia, se vier mês que vem eu estou perdido. Se você for ler a mensagem do terceiro anjo de 95, ele fala assim, se você entender essa mensagem da forma plena, entender todas as bondades do Senhor em sua vida, Jesus poderia voltar para você amanhã. Como assim, Senhor? Está preparado para passar por um tempo de angústia de um dia para o outro? Se nossa fé fosse perfeita, da forma como Deus se apresenta aqui, nunca mais nós iríamos pecar. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que a semente de Deus permanece nele, não peca. Amém. E a Bíblia não fala só isso, fala assim, não pode pecar. Sabe por quê? Como que você, contemplando a Jesus Cristo, sabendo tudo que ele faz com você todos os dias, você vai ter ânimo para transgredir a lei de Deus? Tendo o senso de que ele está ao seu lado direito, porque a Bíblia diz, o Senhor eu o tenho à minha direita. Se o senso for vívido ali, dessa presença, você acha que você vai falar mal de alguém? Não tem como pecar, queridos. Porque Jesus Cristo ao seu lado, e ele não está só ao seu lado, ele está dentro, morando em seu coração. Como que você vai ter ânimo para transgredir os 10 mandamentos? Não tem como, queridos. Porque a própria palavra opera o que ela diz dentro de você. Salmo 17,4, pelas palavras da sua boca, me guardei das veredas do destruidor. Isso é glória, meus amados. Estamos falando de glória, da glória de Deus. Olha só, verso 5. Vamos ler aqui Salmo 21, verso 5, e a gente finaliza. A gente não vai conseguir entrar em todos os detalhes do Salmo 21. Vocês perceberam que os Salmos ganham uma nova vida, meus amados, com essa mensagem de 88? Isso muda tudo. Quando você começa a entender que a palavra de Deus ela é falada a você de forma individual e que ela cria o que ela está dizendo, você começa a perceber que isso aqui não é só poesia. Isso aqui é algo que acontece e aqui são revelações do mundo espiritual para você. Porque se você olhar os salmos como assim, que coisa bonitinha, essa é só uma música que eles fazem. Você perde todo o poder. É a palavra do Deus vivo te mostrando as realidades espirituais para que você se apodere delas e viva isso. Isso foi escrito para que você tenha vida e vida em seu nome. Então, olha só o verso 5. Grande é a sua glória pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele. Sobre ele quem? Sobre o rei. Sobre você, sobre mim. Deus colocou glória e majestade sobre nós. Como que ele fez isso aqui, meus amados? É um dos ápices desse capítulo. Como é que Deus coloca glória e majestade sobre um ser humano pecador, miserável, pobre, cego e nu? Quantos aqui já ouviram falar de uma coisa chamada prisma? Todos conhecem, todos sabem o que é um prisma. Vocês já viram um prismazinho que você pega, ele é assim, tipo um triângulo, que quando o sol bate, você faz assim, o que acontece? Ele reflete o quê? As cores do arco-íris. Preste bastante atenção, porque a gente vai falar sobre esse prisma já já. Olha só. Olha o que o Espírito de Profecia fala. Porque a Bíblia diz que glória e majestade Deus colocou em nós por causa da salvação dele. Eu quero ler só 2 textos do Espírito de Profecia. Tem mais, mas depois eu mando os slides para vocês. Ela diz assim, quando um pecador se torna sensível ao fato de que unicamente por intermédio de Cristo pode ele ganhar a vida eterna, quando ele sente que a obediência à palavra de Deus é a condição de entrada no reino de Deus, quando vê a Cristo como propiciação pelo pecado, vem ao Salvador em humildade e contrição, confessando seus pecados e buscando perdão. Sua alma é impressionada com o sentimento da majestade e glória de Deus. A bênção de uma eterna vida de paz, gozo e pureza é sentida tão profundamente que é feita uma entrega completa. Você está entendendo o que está dizendo aqui? Quando uma pessoa na sua vida de pecado, ela começa a perceber que ela só pode ser salva por meio de Cristo, e Cristo fez tudo isso por ela, e tem toda essa bondade para ela, ela se lança sobre o Senhor, e o sentimento da glória e da majestade começa a entrar nessa pessoa, e quando ela começa a perceber uma vida eterna de paz,
gozo e pureza, tudo que ela vê que ela vai ter no céu, dentro do coração dela, ela sente um anseio por aquilo naquele momento. E o que é que Deus faz? O que é que essa pessoa faz? Se entrega completamente a Jesus. Então a glória de Deus, a majestade de Deus é colocada sobre aquela pessoa, ela sente isso. Ela sente essa necessidade. O Rei da Glória muito se humilhou ao revestir-se da humanidade. Rude e ingrato foi o seu ambiente terrestre. Sua glória foi velada para que a majestade de sua aparência exterior não se tornasse objeto de atração. Esquivava-se a toda a exibição exterior. Então Jesus, quando ele tomou a carne humana, a glória estava ali na carne, mas estava velada. E hoje a mensagem é o quê? Cristo em nós. Então a mesma glória que estava velada ali em Cristo, você olhava para ele, mas não via nada, mas a glória estava ali, assim é conosco, queridos. Toda a glória e majestade de Deus habita naqueles que creem em Cristo. Você só não vê ainda, mas é verdade. Assim como era verdade em relação a Cristo. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para Cristo e viam como uma raiz de uma terra seca. O que é uma raiz de uma terra seca? Quem é que fica olhando para a raiz de terra seca? Mas ali naquela raiz de terra seca habitava a plenitude da glória de Deus. Assim eu e você somos uma raiz de terra seca também. Mas dentro de nós, o Deus de Israel se promoveu a habitar aqui dentro. A habitar nesse coração. Nós somos casa espiritual, queridos. Deus mora dentro de nós. Você já entendeu essa realidade? Olha só. A gente está começando a entender, né? Louvado seja Deus. Olha só. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê, meus amados? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Sabe o que isso significa? Olha o que Ellen White fala. Esse poder não está no instrumento humano. Ou seja, quando Deus vem habitar e a glória começa a resplandecer, não é seu o poder. O poder é de Deus. Agora olha o que ela fala. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Amém. Glória a Deus. A mesma vida que Jesus de Nazaré viveu, o mesmo poder para viver essa vida você recebe. O mesmo. Vai ser uma pessoa amável, benigna, que ora pelos outros, que não se ressente fácil, que não se ira. Tudo isso você vai ser, porque você aceitou Jesus Cristo. Então, eu quero finalizar. Tem mais passagens aqui do Espírito de Profecia. Mas aí, essa é a passagem que eu ia querer finalizar depois para começar amanhã, porque ele fala assim, ó, bem-aventurado, olha só, vou fazer uma pergunta para vocês, agora acorda todo mundo aí, hein? Agora olha o que a Bíblia está dizendo. Queridos, preste atenção nesse verso que eu vou fazer uma pergunta. Bem-aventurado o povo que conhece o quê? Eu vou te fazer uma pergunta nessa noite. Você conhece o som alegre? Essa bem-aventurança está sobre sua vida? Você sabe que som é esse aí? Quando esse som alegre está acontecendo aqui na terra, você ouve? Você sabe que som é esse aí? Porque a Bíblia está dizendo que aqueles que conhecem o som alegre, olha o que vai acontecer na vida deles. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na luz da tua... Então a Bíblia está dizendo que quem conhece o som alegre vai andar na luz da face de Deus. Interrogação. O que é o som alegre? Então vamos fazer uma oração para que Deus nos dê sono rápido. Eu já estou sentindo já o efeito da oração, eu estou com sono também. Vamos orar então. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por sabermos, ó Pai, quão grande é a sua bondade, Senhor. Como pode, Senhor, de manhã cedo o Senhor já está ali diante de nós, trazendo bênçãos de bondade, Senhor. E na nossa malignidade, Senhor, mesmo a gente olhando para trás, o Senhor traz bondade e misericórdia perseguindo a gente, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos conhecendo quem é o Senhor. Tua palavra diz que essa é a vida eterna, Pai, te conhecer. Nós estamos aqui fruindo a vida eterna, Senhor, nessa campal. Estamos experimentando as glórias do mundo vindouro, Pai amado. Os poderes do mundo vindouro estamos experimentando. Pai querido,
como o nosso coração anseia, Pai. Nosso coração ferve para compreender ainda mais, Senhor, essas coisas. Amém. Por isso, Pai amado, que o Senhor venha nos saciar, Pai, porque temos fome e sede de justiça, Senhor. Pai, te pedimos nessa noite que o Senhor já vai colocando sono em cada pessoa que está aqui, para chegar em casa, Senhor, se ajeitar direitinho e já ir dormir para amanhã de manhã estarmos aqui novamente, Senhor, para entendermos o som alegre, para entendermos, meu Pai, como discernir a Tua voz. Pai, nos faz pessoas tão sensíveis à Tua voz que o mais leve sussurro do Espírito Santo a gente possa entender, Senhor. Amém, Senhor. Para que também, Senhor, reconhecendo a Sua voz, nós possamos saber, Pai, também, como João Batista, quando é que o inimigo se aproxima, Pai amado. Senhor, nos ajude a ter esse discernimento de espíritos, Pai amado. Nos ajude, Senhor, a sermos pessoas, ó Pai, como João, Pai, que era o discípulo que se reclinava ao peito de Jesus, que de todos os discípulos era o mais próximo. Nós queremos ser como ele, Pai amado. Queremos estar tão próximo de Jesus, Senhor, que Jesus revele os segredos dele para nós, Senhor. Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, e te agradecemos muito, meu Deus, porque foram muitas bênçãos que nós meditamos e comemos da sua palavra, Senhor. Quanta coisa maravilhosa, meu Deus. Nós não sabemos nem, não temos nem palavras para descrever. Mas, ó Pai, que tudo que foi dito aqui, Pai, pelo próprio Espírito, Senhor, que o próprio Espírito leve isso aos corações de todos nós. De forma que tudo que foi dito seja traduzido na vida diária, Pai amado. Amém, Senhor. Abre nossos olhos para enxergar Jesus Cristo diante de nós com bênçãos de bondade, Senhor. Abre nossos olhos para enxergarmos a bondade e a misericórdia nos rodeando, nos perseguindo todos os dias, meu Deus. Abre nossos olhos para realidades espirituais, Senhor. Nos faz ler a palavra e entender o que a palavra está dizendo, Senhor. Tira nossas escamas, Senhor, de nossos olhos, meu Deus. Dá-nos, ó Pai, um coração novo nessa noite. Nos faz, Senhor, deitar, Pai amado, na plena certeza de que o sangue de Jesus, Senhor, nos lavou aqui agora, Pai. Dá-nos paz, alegria no Espírito Santo, Pai. E continue ensinando o seu povo, Pai amado. Queremos aprender de Ti, Senhor. Por favor, meu Pai, nos ajude. E nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua força enviada do santuário. Obrigado, Deus, pela vitória que Jesus Cristo alcançou para nós. Pela força que Ele nos dá para batalhar contra os inimigos, agora sabendo que a vitória já está certa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque isso lança fora todo o desânimo nosso. Lança fora, meu Deus, tudo que é mal, Senhor, de nossa mente. Nos dá, Senhor, sempre essa paz, essa calma, esse sossego em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, meu Deus, e que amanhã de manhã nosso coração esteja muito mais fervoroso do que esteve hoje. Que todos os dias o Espírito Santo crie brasas vivas do altar em nosso coração. De forma que ele ferva, Pai amado, ferva por Ti, Pai. Por favor, meu Deus, isso te pedimos. E já te agradecemos porque sabemos que ouvir é responder e responder é fazer, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém, Pai amado. Glória a Deus.